Olá, pessoal! Hoje à noite, vamos mergulhar no aspecto bem menos glamuroso das viagens na Idade Média. Não se trata de noites sob estrelas ou carruagens reluzentes, mas sim da questão muito real de onde um camponês, um tanto sujo, encontraria abrigo se decidisse se aventurar além do seu lar. Agora, apaguem as luzes e, quem sabe, liguem um ventilador para criar aquele suave ruído de fundo, como o ronco dos animais no estábulo ao lado, e preparem-se para a jornada de hoje. Deixar sua aldeia como um simples camponês medieval não era algo que se fazia com leveza. Era mais como gritar para o mundo: estou prestes a embarcar em um sofrimento recreativo. Ao contrário dos nobres, que contavam com uma equipe de servos, cavalos e sapatos extras, você provavelmente estava descalço, carregando um saco cheio de apreensões e talvez uma cebola. A maioria dos camponeses não se aventurava longe. Para quê? A aldeia oferecia tudo: pão de má qualidade, dívidas, culpa religiosa e as mesmas 7 pessoas que você conhecia desde sempre. Mas se o dever chamasse para uma peregrinação, um trabalho temporário, ou se você estivesse fugindo dos capangas do seu senhor, você arrumaria suas coisas. E coisas significava um pedaço de pão, um manto rasgado e um bastão, que servia tanto para caminhar quanto para afastar gansos. As jornadas eram longas e cansativas. Mapas eram para monges e piratas. Se você não tivesse um bom senso de direção, estaria basicamente vagando até que alguém lhe chamasse em um dialeto que você não entendesse. As distâncias eram medidas pelo tempo que levava até seus pés começarem a sangrar e quantas vezes você pensava em dormir em um arbusto. Antes de partir, você poderia pedir uma bênção ao padre da sua aldeia. Idealmente, uma que protegesse contra lobos, demônios, bandidos, disenteria e filhas de fazendeiros excessivamente curiosas. Se o padre gostasse de você, ele poderia até lhe dar metade de um nabo e um olhar preocupado. Que apoio! Depois, vinha o ritual de despedida, um aceno solene da sua avó, que tinha só 38 anos, mas parecia ter 93, um aviso do seu primo para não ser devorado, e seus irmãos mais novos tentando roubar um pedaço de pão do seu bolso como um presente de despedida. Você caminhava, arrastando os pés e arrependendo-se de tudo. O caminho estava lamacento, repleto de carroças, animais e, de vez em quando, um cavaleiro que poderia pisoteá-lo sem pensar. A cada milha, novas dúvidas surgiam. Estou perdido? Aquele homem está dormindo ou já foi? E foi uma má ideia? Sim, sim, e com certeza sim. Mas mesmo assim, você prosseguia. Por quê? Porque você não tinha outra opção. Ou talvez porque seu primo disse que haveria trabalho na próxima aldeia. Ou porque um vendedor de relíquias afirmou que seus pecados desapareceriam se você caminhasse até um mosteiro a 3 dias de distância. Spoiler, não desapareceram. E assim começava sua jornada medieval, sem dinheiro, descalço e com um otimismo que só é possível antes de as bolhas aparecerem. Então, você caminhou o dia inteiro. Agora seus pés pareciam mais bolhas do que carne, e você não havia encontrado lugar algum disposto a acolher um viajante sem dinheiro que exalava um cheiro de telhado úmido e arrependimento. Era hora de considerar o abrigo mais confiável dos camponeses medievais: o celeiro. Isso mesmo, o humilde celeiro. Uma construção feita para animais de casco, mas frequentemente utilizada por aqueles que tomaram decisões de vida questionáveis e estavam sem dinheiro. Os celeiros ofereciam tudo que um camponês poderia desejar em um local para passar a noite: um telhado, palha que não estava completamente mofada e grandes animais que emanavam calor e um olhar crítico em igual medida. Mas atenção, não entre em qualquer celeiro. Primeiro, você deve participar do sagrado ritual de pedir permissão ao fazendeiro, que envolve bater na porta
e rezar para que ele esteja sóbrio, não armado, e que não tenha 3 estranhos dormindo em seu estábulo. Se ele disser que sim, parabéns. Agora você se encontrava como um hóspede distinto de uma vaca, 6 galinhas e qualquer rato que não tivesse partido para a temporada. Dormir em um celeiro trazia suas vantagens. A palha podia ser áspera, mas era preferível ao chão duro. E se você se encolhesse entre 2 bois tranquilos, sua temperatura corporal poderia realmente se elevar acima da de um cadáver medieval. Claro, se um deles se mexesse, seus planos de viagem poderiam ser interrompidos para sempre. Havia também os cheiros, aromas complexos e emocionais. O celeiro exalava um perfume que ia do feno recém-colhido à colônia caseira. Você não simplesmente adormecia, mas desmaiava de tanto estímulo olfativo. E então surgiam os sons: porcos resfolegando, cavalos mastigando, além do incessante rangido de uma viga de madeira que parecia criticar suas escolhas de vida, com um circo de pulgas ocasional fazendo sua apresentação sob sua camisa. Você tinha todos os elementos de um pesadelo rural aconchegante. No entanto, mendigos e camponeses não podiam ser exigentes. Um celeiro significava que você não morreria congelado, não seria encharcado pela chuva, nem devorado pela fauna noturna. E ao amanhecer, poderia até receber um pedaço de pão velho como recompensa por não incomodar o ganso. Dentro da grande hierarquia de alojamentos camponeses, o celeiro ocupava um lugar intermediário entre um milagre e um tronco molhado, e em comparação com as opções seguintes, dormir ao ar livre era quase como ficar em um hotel 5 estrelas. Então, com a porta do celeiro trancada, o monastério o rejeitando e o taberneiro local rindo tanto de sua bolsa vazia que quase engasgou, só podia haver uma conclusão. Esta noite, querido viajante, você vai passar a noite ao relento. Vamos começar pelo campo. Um clássico, plano, espaçoso, repleto de grama e, claro, muitas vacas. Você poderia procurar um lugar confortável para se deitar, desde que não estivesse já ocupado por esterco de vaca ou cardos, que eram a versão medieval de Mãe Natureza quando se tratava de percevejos. Se você fosse astuto, ou apenas covarde o suficiente para evitar fazendeiros irritados, miraria na borda do campo. Isso minimizaria o risco de ser pisoteado pelo gado ou expulso por um homem chamado Godric, armado com uma forquilha e rancores pessoais. Depois, havia as florestas, uma excelente escolha se você quisesse que sua experiência de sono incluísse doses de paranoia. As florestas eram silenciosas, sim, mas no sentido em que casas assombradas são silenciosas. Cada estalo de galho se tornava um mistério a ser desvendado. Cada rute de coruja soava sarcástico. Você não dormia, mas entrava em um coma leve com um olho aberto. Além disso, aquelas florestas medievais estavam repletas de criaturas encantadoras como lobos, bandidos, e se você perguntasse ao padre local, provavelmente o próprio Satanás. O vento entre as árvores poderia ser reconfortante, mas também suspeito. Se você conseguisse passar a noite sem congelar ou ser mordido, consideraria uma vitória. Apesar disso, alguns camponeses realmente preferiam o ar livre, especialmente nos meses quentes. As estrelas eram grátis para admirar, ao contrário de tudo o mais, e a brisa ajudava a disfarçar o odor do seu próprio corpo não lavado. É verdade que era úmido, frio e sem proteção contra insetos do tamanho do arrependimento, mas pelo menos ninguém cobrava aluguel. Para aumentar um pouco o conforto, alguns viajantes levavam capas ou cobertores velhos, com ênfase no velho. A maioria era feita de lã áspera, cheirava a arrependimento e tinha a capacidade de isolamento de uma fatia de repolho. Se você se encolhesse em posição fetal e murmurasse orações para o santo da vez, poderia até conseguir dormir por algumas horas.
Vamos supor que você já tenha sido recusado na taverna por não conseguir pagar uma caneca de cerveja aguada, ou que o senhorio não tenha apreciado sua aura de pobreza desesperançada. Você explorou campos, florestas e celeiros, e agora seu olhar se volta para o único lugar que pode proporcionar tranquilidade, além de um menor risco de levar uma coça de uma cabra. O cemitério. Isso mesmo. Bem-vindo ao descanso sagrado, onde os justos encontram a paz eterna. E você, o viajante camponês, busca algumas horas de sono sem o medo de cair em uma sepultura. Surpreendentemente, os cemitérios eram bastante populares entre os camponeses nômades. Por quê? Porque eram espaços públicos, semi-protegidos, e os mortos raramente faziam reclamações. Dormir próximo ao solo sagrado era visto como uma forma de proteção espiritual, ou, no mínimo, uma maneira de desencorajar bandidos. Afinal, até o ladrão mais audacioso hesitaria em roubar alguém a poucos passos da sepultura de um santo. É claro que havia suas armadilhas. O clero local nem sempre apreciava a presença de vagabundos, transformando seus cemitérios em acampamentos improvisados. Você poderia ser acordado por um monge irritado ou uma freira armada com uma vassoura e nada de paciência. E se você estivesse por ali durante uma celebração ou dia de mercado, a companhia não faltaria. O cemitério poderia se parecer com uma festa do pijama superlotada, repleta de pessoas desconfortáveis e desleixadas. No entanto, havia benefícios. Algumas igrejas contavam com alpendres cobertos, conhecidos como portões de mortos, onde os viajantes podiam descansar relativamente secos, contanto que o vento não tratasse suas cobertas como um convite ao sofrimento, e sempre havia a possibilidade de que um sacerdote generoso se compadecesse de você, oferecendo um pouco de sopa ou pão, especialmente se você aparentasse estar em um estado lamentável ou tivesse uma boa história comovente envolvendo cabras doentes. Em dias de chuva, as sepulturas ofereciam um conforto irônico. Pelo menos eu não sou aquele que está ali, você pensaria, encolhido ao lado de uma lápide coberta de musgo, molhado, mas vivo. Não há nada como dormir sobre os mortos para lembrar o quão piores as coisas poderiam ser. E quem sabe, talvez você absorvesse um pouco da santidade residual pela proximidade, ou apenas pulgas da grama. De qualquer forma, era uma opção melhor do que disputar um pedaço seco de barro no beco atrás da barraca do açougueiro. Cemitérios, porque às vezes a ajuda divina se apresenta como um banco coberto de musgo e um aviso sério do padre Gregório. Quando você está sem dinheiro para uma pousada, com frio demais para a floresta e emocionalmente fragilizado para dormir ao lado de um defunto em um cemitério. Havia, porém, um último refúgio de esperança, o mosteiro. Sim, esses santuários de pedra onde homens que fizeram votos de pobreza, castidade e cortes de cabelo questionáveis residem. São locais onde viajantes exaustos podiam encontrar uma refeição, um lugar para descansar e longas horas sob o olhar silencioso de homens que abriram mão de sapatos. Vamos ser claros. Mosteiros não eram pousadas medievais. Você não simplesmente chegava e pedia um quarto com vista e um café da manhã. Você esperava educadamente à porta, muitas vezes por horas, até que um monge decidisse que você não era um herege, um ladrão ou, pior, um herege que falava demais. Se você superasse esse teste, seria acolhido sob a antiga regra da hospitalidade. Trate o forasteiro como Cristo, o que soa adorável, até que você perceba que também significava pisos frios, sopa compartilhada e ser acordado às 3 da manhã por cantos que mais pareciam monges gregorianos discutindo com abelhas. Os monges serviam o que eles próprios comiam, principalmente pão, vegetais aguados e algo que tentava ser um caldo. Se tinha sabor, provavelmente era uma forma de penitência. Mas,
Após um dia de mastigar decepções, até mesmo alho-poró cozido parecia um banquete. Apenas não peça por mais. É assim que se ganha orações extras em vez de porções adicionais. As opções de acomodação para dormir variavam bastante. Alguns mosteiros dispunham de áreas para hóspedes, um termo um tanto exagerado para descrever uma longa sala repleta de bancos, feno e um sutil odor de lã úmida e espiritualidade. Você se acomodaria entre estranhos, todos tentando conter tosses para não irritar o frade que passava com sua vassoura. Se o mosteiro estivesse em dificuldades financeiras ou superlotado, poderia ser indicado a dormir no claustro, que nada mais era do que um corredor de pedra com uma acústica sagrada e ventos que assobiavam como um pássaro. Ainda assim, os monges não solicitavam dinheiro. O que esperavam em troca era apenas que você não furtasse nada, não blasfemasse perto das relíquias e, quem sabe, confessasse seus pecados, que após 5 noites ao relento, provavelmente incluíam inveja, ira e a vontade de abater uma galinha. Era uma experiência luxuosa? Definitivamente não, mas era seca, silenciosa e vinha acompanhada de um sentimento de culpa que o mantinha humilde. Então, seus pés estão em carne viva, seus sapatos já desistiram a 2 vilas, e a coruja que você tentou dividir uma árvore na noite anterior quase bicou seu nariz. Bem-vindo ao verdadeiro Airbnb medieval, o santuário à beira da estrada. Não eram grandiosas catedrais ou mesmo pequenas capelas, mas sim estruturas sagradas que serviam como máquinas de venda. Pequenos edifícios de pedra ou madeira, às vezes adornados com uma estátua da Virgem Maria, um santo local ou um fragmento de algo que alguém garantiu ser parte de um mártir. Localizados em cruzamentos ou ao longo de rotas de peregrinação, cumpriam 2 objetivos principais: inspirar devoção e fornecer abrigo suficiente para uma soneca sem ser molhado pela chuva. Para camponeses pobres em movimento, esses santuários se tornaram cabines sagradas para um descanso. Se você tivesse sorte, a marquise seria ampla o bastante para você se acomodar embaixo. Ainda melhor se pudesse se encolher com os joelhos no peito e fingir que a pedra úmida era um colchão. E embora os santuários não oferecessem comida, roupas de cama ou banheiros, eles proporcionavam algo inestimável, uma justificativa plausível. Se alguém te encontrasse roncando aos pés de Santa Mildred, você sempre poderia alegar que estava orando intensamente no seu sono. Claro, nem todos os santuários eram receptivos a viajantes aproveitadores. Alguns eram meticulosamente cuidados por moradores que não apreciavam a presença de estranhos sujando o ambiente, enquanto outros eram tão remotos que até os esquilos tinham esquecido deles. Para um viajante fatigado, isso era basicamente um luxo 5 estrelas, e ajudava que ninguém quisesse roubar um santuário. A verdade é que bandidos poderiam arriscar suas almas por um pequeno saquinho de mercadorias, mas desenhavam a linha em roubar ao lado de um ícone pintado de São Jerônimo, com um olhar penetrante e um sorriso passivo-agressivo. Havia também um aspecto espiritual. Dormir próximo a um santuário proporcionava uma leve sensação de segurança moral, como se o santo estivesse intercedendo pessoalmente caso algo ameaçasse você. Claro, isso não era garantido. São Huberto poderia proteger de lobisomens, mas provavelmente não de trenchutes ou esquilos agressivos. E ainda assim, mesmo com o frio, as pedras e o discreto aroma de santidade úmida, os santuários à beira da estrada continuavam sendo uma escolha popular. Não por serem confortáveis, mas porque não eram piores. Com a 7ª bolha, a 15ª, sem quarto, vá embora. E na 3ª vez que você foi expulso de um celeiro por um burro sem limites, você começa a sonhar com uma cama de verdade, ou pelo menos um teto ou uma sopa.
É quando o brilho quente e tremeluzente de uma janela de uma taberna começa a parecer menos um edifício e mais uma aparição divina com hálito de cerveja. As tabernas e tavernas eram a versão medieval dos postos de gasolina. Bebidas baratas, companhia duvidosa e calor humano suficiente para embaçar uma janela com puro arrependimento coletivo. Para o viajante camponês, as tabernas eram uma das raras opções internas onde não era necessário fingir ser virtuoso ou fluente em monasticismo. Vamos esclarecer. Você não poderia simplesmente entrar e se acomodar nos bancos. Se tivesse moedas, era bem-vindo. Caso contrário, a porta se fecharia com um belo estrondo em sua cara. A bebida era a verdadeira protagonista. Cerveja, hidromel ou qualquer outra bebida que o fermento local conseguisse gerar. Muitos camponeses pediam uma única caneca e a degustavam lentamente, na esperança de não serem solicitados a partir. Às vezes, os taberneiros mais generosos deixavam que viajantes cansados dormissem junto à lareira em troca de uma bebida e uma boa história. Outras vezes, cobravam algumas moedas por um canto de palha, sempre compartilhado com outros que também tinham algumas trocas e um aroma peculiar. Privacidade era apenas um sonho distante. Você acabaria dormindo lado a lado com estranhos que roncavam alto e murmuravam segredos em seus sonhos. O chão era grudento, os bancos eram irregulares e a fumaça da lareira lembrava constantemente que ar fresco era um privilégio, mas era aquecido, e se você fechasse os olhos com força o suficiente, poderia imaginar que os ratos eram apenas gatinhos curiosos. Às vezes, ouvia-se canções, outras vezes, brigas, e frequentemente, ambos simultaneamente. Contudo, mesmo no meio do caos e da cerveja derramada, havia um conforto peculiar, um lembrete de que você ainda fazia parte do vasto e desordenado fluxo da humanidade. A taverna, onde o calor tinha seu preço, mas o sono vinha de graça, contanto que você tomasse a quantidade certa de cerveja. Imagine a cena. A noite cai, os lobos uivam, ou talvez sejam apenas algumas ovelhas muito inquietas, e suas opções se resumem a dormir em uma poça de água ou bater à porta de um estranho que provavelmente não se banhou desde a última Páscoa. Era hora de colocar em prática a última estratégia de sobrevivência dos camponeses: implorar por abrigo. Não era exatamente a experiência moderna do Airbnb, sem avaliações, sem aplicativos e definitivamente sem lençóis limpos. Era mais como uma roleta com pulgas. Você escolhia uma casa que parecia menos ameaçadora, se aproximava de forma humilde e pedia ao responsável pela porta um espaço próximo ao fogo. Se tivesse sorte, o anfitrião tomaria pena de seus pés cansados e o deixaria entrar. Se não, o cachorro poderia atender a você. Algumas famílias, especialmente em áreas rurais, eram mais acolhedoras, talvez lembrando-se de suas próprias viagens ou simplesmente gostando da fofoca de receber um estranho. Afinal, uma boa história valia mais do que um banho quente, especialmente porque ninguém se lembrava de como era um banho quente. Geralmente, você acabaria no canto menos desagradável da casa, perto da lareira se tivesse sorte, ou ao lado do curral se não. O lugar para dormir variava entre palha e uma velha capa ou uma pilha de trapos estranhamente crocantes, mas pelo menos você estaria abrigado. Às vezes, receberia uma refeição, um pedaço de pão, talvez um ensopado de raízes e água que não brilhava no escuro. Em troca, esperava-se que você se comportasse como um santo. Nada de furtos, nada de olhar para a filha, e definitivamente nada de barulhos suspeitos após a hora de recolher. Esperava-se também que você estivesse em pé e pronto para partir ao amanhecer, a menos que quisesse estender sua estadia e ser visto como um invasor indesejado. Claro, tudo isso dependia da confiança
que na Idade Média era tão firme quanto um banco de 3 patas em uma tempestade. Mas, de algum modo, tudo funcionava. As comunidades se orgulhavam de sua generosidade ocasional, e os viajantes aprendiam a sutileza de serem humildes, gratos e invisíveis ao amanhecer. Não era exatamente um paraíso, mas definitivamente preferível a passar a noite em uma vala cercado por sapos críticos. Chega um ponto na trajetória de todo camponês onde a falta de esperança se transforma em criatividade. A noite está gelada, o celeiro está abarrotado de vacas inquietas, e o santuário já foi reivindicado por alguém que ronca como um demônio mastigando pedras. O que sobra? O mercado. Durante o dia, os mercados medievais eram um verdadeiro tumulto, com vendedores gritando, animais agitados, queijos questionáveis e, de vez em quando, um ladrão de carteiras que achava que ser discreto era totalmente opcional. No entanto, à noite, o cenário mudava para uma cidade fantasma, com barracas vazias, carroças viradas e, se você tivesse sorte, um nabo meio roído. Em suma, um local incrível. As barracas de madeira costumavam ser apenas construções com telhados de palha ou tecido, mais ornamentais do que realmente resistentes, mas ofereciam abrigo contra o vento e a chuva. E se o cheiro de cebolas e peixe estragado não incomodasse, e sejamos sinceros, se você era um camponês medieval, isso não era um problema. Eram adequadas para uma boa noite de descanso. Bastava se enfiar sob o balcão, se enrolar no que estivesse usando como casaco e tentar não sonhar com carne assada. Havia também uma vantagem estratégica. Os mercados ficavam em locais centrais, próximos a estradas, igrejas, tavernas, e se você estivesse em uma cidade mais afortunada, de um banheiro público que cheirava apenas de forma levemente infernal. Dormir ali proporcionava uma vantagem ao amanhecer, acordando com o sol, já se escondendo antes que os vendedores de peixe chegassem, balançando filés de truta como se fossem varas de disciplina. Claro, havia riscos. Algumas cidades contavam com vigias noturnos que desaprovavam o sono não autorizado. Se você fosse pego, poderia ser advertido, acordado a chutes ou, pior ainda, obrigado a se justificar com frases completas. E tinha também os animais, cães de rua, ratos espertos e gansos. Nunca subestime os gansos daquela época. Eles eram barulhentos, territoriais e tinham uma rixa pessoal com qualquer coisa que se movesse. Mas ainda assim, era melhor do que passar a noite na lama, e de vez em quando os vendedores até deixavam restos ou pão amanhecido, duro demais para os clientes, mas perfeito para quem não comia nada sólido desde terça-feira. Os galpões do mercado não eram feitos para o conforto, mas estavam disponíveis. Eram, em sua maioria, secos e, o melhor de tudo, não faziam perguntas. No mundo medieval, havia um tipo de jornada que oferecia uma leve chance a mais de dormir em um lugar coberto: a peregrinação. Imagine que você está a caminho de Canterbury, Santiago, ou algum santuário obscuro com um osso de cotovelo de santo no meio do nada. Parabéns! Você acaba de acessar o único programa de fidelidade da viagem medieval. Os albergues de peregrinos, conhecidos como hospitia, xenodóquia, ou simplesmente aquele lugar que exala cheiro de sândalo e pés, eram hospedarias religiosas projetadas para os viajantes errantes. Geridos por monges, freiras ou locais tentando angariar pontos com o céu, esses locais ofereciam abrigo, sopa e a doce promessa de não morrer em uma vala. Tudo o que você precisava era de um distintivo de peregrino, um pequeno símbolo ou emblema que comprovasse que você realmente estava a caminho de Jesus e não apenas tentando escapar do seu senhorio. Esses distintivos eram o equivalente medieval de um passe VIP. Usá-los poderia abrir portas. Não tê-los significava ser apenas mais um vagabundo com os pés cansados
e um olhar desconfiado. Dentro do albergue, os confortos variavam. Você poderia conseguir um colchão de palha, um cobertor de lã ou, se a sorte estivesse ao seu lado, uma cama compartilhada em um quarto superior, bem arejado. Lençóis limpos, privacidade risível. Isso era privilégio de nobres e hereges. Mas era quente, seco, e a comida, embora muitas vezes consistisse apenas de sopa que mal via um vegetal, era gratuita. Os monges costumavam ser os responsáveis pela hospitalidade, o que trazia algumas implicações. Era comum ter oração ao amanhecer, silêncio durante as refeições e nenhuma travessura permitida. Esperava-se que os peregrinos se comportassem como santos, mesmo que o cheiro de cabra os acompanhasse. Se alguém fosse flagrado roubando, mentindo ou flertando de forma muito exagerada com o ícone de São Cuthbert, seria expulso rapidamente, como um herege diante das chamas. Contudo, para os pobres cansados, os monges eram uma verdadeira bênção, oferecendo um dos poucos refúgios onde podiam contar com segurança e cuidado. Eram como pequenos santuários na sinuosa e caótica estrada medieval. A moral da história: se você chegasse com os pés doloridos, uma crise espiritual e uma narrativa convincente sobre uma visão com a Virgem Maria e 3 gansos, poderia desfrutar de uma boa noite de descanso. A propriedade nobre medieval, repleta de tapeçarias luxuosas, cisne assado, intrigas de corte e um quintal onde camponeses tentavam dormir discretamente ao lado de montes de esterco. Para o viajante audacioso, as terras nobres ofereciam oportunidades, desde que soubesse qual era seu lugar, que, na verdade, era bem atrás dos estábulos. Não era comum aproximar-se do castelo pedindo um quarto. Fazer isso poderia resultar em um ataque de besta. Entretanto, as propriedades eram vastas. Eram mansões, campos, armazéns, currais e, essencialmente, construções auxiliares. Os estábulos, celeiros, galpões e depósitos de ferramentas proporcionavam abrigo, calor e, se a sorte estivesse a seu favor, uma cabra que não se importasse com companhia. Se você conseguisse contar uma boa história e encontrasse um mordomo generoso, poderia até ganhar a permissão para ficar por um tempo. Os nobres gostavam de exibir sua caridade cristã de vez em quando, e permitir que um camponês não morresse de frio era uma das maneiras mais simples de garantir o favor divino. No entanto, a verdade é que a maioria dos camponeses não pedia ajuda. Eles se escondiam, procurando um muro baixo, uma área de grama seca ou a sombra de um edifício e se encolhiam como um ouriço envergonhado. Atrás dos estábulos era um local muito procurado, quente por causa dos animais, protegido do vento e, como vantagem, ninguém queria se aproximar dos anéis de cavalos à noite. Ali, a privacidade era garantida. Os riscos eram muitos, claro. Se um guarda te visse, poderia te expulsar ou até agredir, dependendo do seu nível de tédio. Se o nobre fosse excessivamente paranoico, poderia acusá-lo de caçar furtivamente, roubar ou simplesmente ser alguém muito incômodo. E se o gado não gostasse de você, bem, ser chutado por um burro medieval era, no mínimo, uma experiência marcante. Ainda assim, para os que estavam desesperados, as terras nobres eram tentadoras. Elas possuíam recursos, cercas e uma tendência a deixar objetos abandonados sem vigilância. Apenas não toque nas maçãs, nos porcos, na cerca ou em qualquer outra coisa, na verdade. Seja invisível, silencioso e vá embora antes do amanhecer, pois nada arruína o café da manhã de um nobre como encontrar um camponês adormecido roncando atrás de uma pilha de compostagem, no grande jogo medieval de onde dormir sem morrer ou pagar. Os edifícios abandonados eram o prêmio. Claro, estavam em ruínas, cheios de ratos e provavelmente amaldiçoados, mas mencionamos que eram gratuitos.
A beleza de uma cabana deserta, uma forja queimada ou um moinho em ruínas é que ninguém se importava com elas. Nobres não enviavam guardas atrás de você, monges não exigiam orações, e taberneiros não cobravam os olhos da cara por uma tigela de mingau. Se você conseguisse driblar os buracos enormes no teto e os sussurros inquietantes do vento passando pelas vigas, teria encontrado seu refúgio. Essas estruturas eram frequentemente vestígios de épocas melhores, ou pelo menos, de tempos menos infestados pela peste. Uma aldeia deserta, deixada para trás durante a peste negra. Um verdadeiro cenário de cidade fantasma. Uma torre de observação que perdeu sua utilidade, pois a horda invasora decidiu se afastar por tédio. O lugar era vazio, mas tinha uma beleza peculiar. A antiga casa de banhos que sucumbiu ao fogo, após alguém acender uma vela perto de frascos de óleo. O aroma era peculiar, mas, bem, eram apenas 4 paredes. Os camponeses não faziam perguntas. Eles enxergavam um teto, ainda que parcial, uma porta, opcional, e um chão para se acomodar. Apesar da infestação de ratos, era um espaço, afinal. Você arrumava um pouco de palha em um canto, talvez usasse seu saco como travesseiro e esperasse que o espírito de algum camponês que ali falecera antes de você fosse generoso. Claro, a superstição da época medieval não ajudava. Todos acreditavam que lugares abandonados eram assombrados, e era exatamente por isso que haviam sido deixados para trás. Sons de gemidos. Devia ser um fantasma, uma correnteza gélida, fantasma, e uma cabra estranha observando pela janela às 3 da manhã. Provavelmente um fantasma, mas na verdade poderia ser apenas uma cabra, teoricamente. Mas se você era pobre e estava em viagem, as construções abandonadas costumavam ser mais seguras do que dormir ao relento. Elas ofereciam abrigo da chuva, do vento, dos lobos e, pior, de outros humanos. E de vez em quando, podiam conter ferramentas esquecidas, um pouco de grão remanescente ou lenha deixada por um morador anterior que encontrara um lugar melhor ou que fora tragado pelo espírito da chaminé. Não era algo que se alardeava. Você evitava contato visual durante o dia, mas, ao anoitecer, frio, solitário e com um tornozelo machucado prestes a ceder, uma casa abandonada era um verdadeiro presente dos deuses, ou pelo menos de alguém que não retornaria. Na vasta tapeçaria da vida medieval, repleta de fome, peste e pessoas atirando potes de chamber pela janela, existia, acredite ou não, o ocasional estranho generoso. Não era algo comum, para ser honesto, mas, de tempos em tempos, um viajante camponês encontrava alguém que não o tratava imediatamente como um piolho humano. Esses raros indivíduos apareciam de várias formas. Uma velha viúva que se lembrava do que era a pobreza, um fazendeiro cansado que oferecia uma crosta extra de pão e um celeiro parcialmente limpo, ou um mercador bondoso que realmente acreditava que Mateus 25:35 não era apenas uma frase em latim decorativa. Por algum motivo, ao avistarem um estranho, levantavam uma sobrancelha e diziam: "Está bem, você pode dormir perto do porco, durma." Ninguém esperava uma cama macia ou um ganso assado, mas um teto, uma fogueira e algo que se assemelhasse à comida. Isso era um verdadeiro milagre medieval. Em troca, o camponês normalmente se oferecia para cortar lenha, buscar água ou fingir entender as queixas do anfitrião sobre o coletor de impostos. Claro, nem todo estranho gentil era desinteressado. Às vezes, a bondade vinha acompanhada de um pedido: cuidar das crianças, espantar lobos, ajudar a consertar uma carroça que não via manutenção desde as cruzadas. Mas ainda assim, era uma troca justa em comparação a ser atacado por bandidos ou devorado por cães selvagens. O risco, naturalmente,
era que nem todo estranho aparentava ser realmente gentil. Havia fraudes, armadilhas e, por vezes, estalajadeiros que permitiam que você dormisse sob seu teto e depois esqueciam de mencionar a infestação de piolhos até que você já estivesse coçando. Mas esses eram apenas os perigos da estrada. O boca a boca era um aliado. Os aldeões sussurravam nomes de pessoas boas. Velho Mártir, perto do rio. Irmão Anelme, 2 vales adiante. Aquele pastorzinho que tinha uma paixão por viajantes e ovelhas. Esses não eram hostis. Eram sussurros de esperança espalhados pelo mapa, como migalhas de pão. Então sim, às vezes o viajante desesperado se deparava com umas chamas acolhedoras, uma tigela de ensopado e um sorriso que não parecia suspeito. E em um mundo onde a confiança era tão escassa quanto o pão fresco em fevereiro, isso fazia toda a diferença. Apenas não abuse da hospitalidade. Até a bondade tinha seu limite. Vamos esclarecer algo de imediato. Quando afirmamos que os camponeses dormiam com os animais, estamos nos referindo à proximidade, não a um romance. Isso não é 50 tons de feno. É uma questão de sobrevivência. Uma sobrevivência fria, úmida e sufocante na escuridão. Porque quando o inverno chegava e a única barreira entre você e a hipotermia era um porco chamado margguery, você se encolhia e tentava ignorar o odor. Os animais funcionavam como o aquecimento central daquela época. Vacas, ovelhas, cabras e porcos exalavam calor como grandes radiadores que, de vez em quando, tentavam devorar sua roupa de cama. Em muitas residências de camponeses, especialmente nas mais humildes que abrigavam gado, não havia muita separação entre os quartos e o estábulo. O porco ficava em um canto, você em outro, e a galinha vagava à vontade, pois ninguém tinha energia para discutir com ela. Na estrada, a situação não era diferente. Dormir próximo a uma carroça de bois? Isso significava proteção contra o vento e 900 quilos de calor. Encontrar uma fazenda à beira do caminho e se encantar ao entrar no estábulo era um luxo comparado a dormir sob uma árvore com uma meia molhada e um amargo ressentimento. Até um estábulo de cabras com corrente de ar era melhor do que tremer sozinho na floresta, a menos que a cabra fosse territorial. Algumas eram, e você aprendeu isso da maneira mais difícil. Claro, havia desvantagens, piolhos, pulgas, odores questionáveis e barulhos à meia-noite que faziam você repensar suas escolhas de vida. Mas, na economia de abrigo dos camponeses, os mendigos não podiam se dar ao luxo de serem exigentes. E se você conseguisse evitar rolar para o espaço pessoal da vaca e levar um chute para longe, era uma estratégia de sobrevivência surpreendentemente eficaz. Ocasionalmente, você até se afeições a alguns animais. Aquela ovelha que não pisoteou seu pé, ela se tornava sua nova melhor amiga. O burro que não mordeu quando você se apoiou nele para se aquecer, quase parte da família. O porco que resfolegava ao ouvir seu ronco, mas deixava você ficar, um verdadeiro santo. Dormir com os animais não era apenas comum. Era inteligente, prático e, de muitas formas, mais confiável do que os humanos. Os animais não julgavam sua túnica remendada, não faziam perguntas incômodas ou exigiam moedas que você não possuía. Eles simplesmente existiam, resfolegavam e mantinham você aquecido, o que, no grande esquema medieval, os tornava excelentes companheiros de quarto. E assim você sobreviveu. Você caminhou pela lama, dormiu ao lado de cabras, pediu migalhas de pão a estranhos, foi espirrado por monges e talvez não tenha sido roubado todas as noites. Parabéns! Agora você terá que repetir tudo isso, mas ao contrário. A jornada de volta para um pobre camponês não era um glorioso retorno ao lar. Era mais como reavaliar suas próprias más decisões enquanto estava um pouco mais desidratado
e 30% mais infestado de piolhos. Você não estava apenas cansado, estava espiritualmente, emocionalmente e fisicamente esgotado, como uma bexiga de vinho pisoteada por uma mula. E ainda assim, de alguma forma, você se tornava mais sábio. Não da maneira que os nobres ganham sabedoria ao ler Cícero à luz da fogueira. Não. Você era sábio como um camponês. Sabia quais estábulos ofereciam feno macio, quais santuários à beira da estrada não exalavam urina de cabra e quais tavernas tinham taberneiros que não diluíam demais a cerveja. Você até tinha um mapa mental das quais cães mordiam e quais apenas latiam. Suas expectativas também mudaram. Antes, você era otimista o suficiente para acreditar que alguém poderia lhe oferecer uma cama. Agora, ao ver uma vala seca, pensava: luxo, aquela fatia de pão encharcada que você trocou pela sua última colher de madeira, o melhor negócio que fiz na semana, e aquele monge que te serviu uma sopa e te brindou com uma palestra de 45 minutos sobre o pecado. Pelo menos a sopa estava quente. O mais doloroso talvez fosse a certeza de que ninguém em casa acreditaria em nada do que você vivenciou. Ah, é claro, diriam que você dormiu em um cemitério, jantou sopa de beterraba com beneditinos e se escondeu debaixo de uma carroça quebrada para escapar de uma epidemia. Certo, mas no fundo do seu ser, cheio de piolhos e bolhas, você sabia que sobreviveu à estrada medieval. Enfrentou a fome, o frio e os silêncios constrangedores ao lado de burros. Você passou pela loteria da hospitalidade medieval e voltou para contar a história. Embora provavelmente esperasse até depois de um banho, a jornada te transformou. Sua túnica estava desgastada, sua dignidade um pouco desgastada, e seus pés, melhor não falar sobre eles, mas sua visão do mundo se expandiu. Você encontrou a bondade em estranhos, a utilidade das cabras e a redenção espiritual de passar a noite em lugares que jurou que nunca mencionaria novamente. Você partiu como um camponês e retornou como bem, ainda um camponês, mas um camponês cheio de histórias. E isso já é algo. Em Tuda, na Inglaterra, a moda não era apenas sobre tecido costurado. Era uma afirmação ousada, um contrato social vestido no corpo. Cada roupa rústica, cada vestido adornado, cada manga cuidadosamente selecionada era uma frase no diálogo contínuo de riqueza, poder e hierarquia. As vestimentas falavam mais alto que palavras, e se vestir era um ato de comunicação. Os Tudores viviam em um mundo onde as aparências tinham um peso enorme, e a monarquia, sempre vigilante para manter a ordem, garantiu que a moda se tornasse uma linguagem rigorosamente controlada. Essa linguagem era imposta por infames leis sumptuárias que determinavam exatamente o que cada classe poderia ou não usar. Essas regras não eram meras sugestões, mas imposições legais. O veludo, por exemplo, era um privilégio da nobreza. Se um comerciante comum ousasse vestir tal tecido luxuoso, poderia ser multado ou humilhado publicamente. O corante púrpura, raro e caro, era estritamente reservado para a realeza, enquanto o bordado em ouro marcava os mais altos escalões da sociedade. Até mesmo as peles eram classificadas, Marta e Sable para os nobres, enquanto as classes mais baixas se contentavam com coelhos ou raposas. O corte de uma manga ou o brilho de uma joia poderiam rapidamente denunciar se você estava vivendo além de sua posição ou se atrevendo a fingir que estava. Para os Tudores, a vestimenta funcionava também como um teatro de lealdade. Vestir-se de maneira aprovada pela coroa era um sinal de submissão à hierarquia social que mantinha a Inglaterra unida. Um cortesão na corte de Henrique VIII brilhava como uma caixa de joias ambulante, suas mangas cortadas revelando vislumbres de sedas luxuosas por baixo
enquanto sua vestimenta exibia virilidade e autoconfiança. Enquanto isso, camponeses caminhavam por campos lamacentos em lã áspera, suas roupas práticas, sem cor e intencionalmente desprovidas de enfeites. O abismo entre as classes estava costurado em cada costura, mas não se tratava apenas de legalidade. Era uma questão de sobrevivência. Um deslize na moda poderia ser visto como arrogância ou rebelião. Usar seda sem ter direito a isso sugeria pretensões além da sua classe, um movimento perigoso em um reino onde a autoridade do monarca era absoluta. Nesse aspecto, a moda se tornava uma performance silenciosa de obediência. Seguir as regras era manter seu lugar. Quebrá-las era convidar o desastre. Assim, a vestimenta Tudor não era apenas uma questão de aparência. Era sobre viver com cautela, em um mundo onde o próprio tecido carregava o peso da política. Se houvesse uma peça de roupa que simbolizasse Tudor, seria a áspera. Inicialmente, era apenas um simples babado aparecendo pelo colarinho, uma leve moldura para o rosto. No entanto, como muitas tendências originadas na era Tudor da Inglaterra, foi ganhando proporções, ousadia e absurdos a cada nova década. Durante o reinado de Elizabeth I, os ruffs se tornaram verdadeiras obras-primas de linho, renda e amido, envolvendo a cabeça como um halo sagrado, embora seu significado estivesse mais ligado ao status do que à santidade. Produzir um ruff adequado era um desafio. Cada peça demandava linho de alta qualidade, frequentemente importado, que era minuciosamente engomado e pregueado em uma sequência perfeita de laços. Quanto mais rígido o ruff, mais elegante ele era considerado. Alguns eram adornados com rendas delicadas, outros com fios de ouro ou prata. E não eram exclusividade feminina. Os homens também adotaram o ruff com entusiasmo, transformando suas cabeças em discos flutuantes de opulência e vaidade. Na corte, o tamanho do seu ruff falava tanto sobre suas ambições quanto suas palavras jamais conseguiriam expressar. Mas o ruff era mais que um mero enfeite. Era um símbolo de distinção social. A impraticabilidade desses colarinhos significava que somente os abastados podiam se permitir usá-los. Afinal, como poderia um agricultor trabalhar em um campo usando um colarinho tão largo que obstruísse sua visão? O ruff foi concebido para separar a elite dos plebeus, tornando fisicamente impossível para os nobres se curvarem, suarem ou realizarem tarefas manuais. Era a moda gritando: "Eu não trabalho com minhas próprias mãos. Eu pago outros para isso." Além disso, os ruffs requeriam uma atenção constante. Criados eram encarregados de lavá-los, engomá-los e passá-los com bastões aquecidos para manter as dobras sempre impecáveis. Um ruff amassado ou caído era um verdadeiro desastre, sinalizando preguiça ou, pior ainda, pobreza. Assim, essa peça atuava como uma armadilha social. Uma vez que se adotava o estilo, a manutenção se tornava obrigatória para evitar a humilhação. No entanto, mesmo sob a sua extravagância, havia uma beleza inegável. Os ruffs emolduravam rostos como verdadeiras obras de arte, destacando a pele bem cuidada e os brincos de pedras preciosas. Eram um reflexo da obsessão Tudor por ordem e ostentação, com cada dobra idêntica e cada vinco deliberado. Em um mundo onde as aparências eram fundamentais, o ruff se tornava a metáfora perfeita, desconfortável, caro e absolutamente inesquecível. Entre as várias modas excêntricas dos Tudor, poucas eram tão extravagantes ou reveladoras quanto a manga cortada. À primeira vista, podia dar a impressão de que alguém havia agido de forma impulsiva, cortando seu dublete e deixando-o em frangalhos. Contudo, esse estilo era, na verdade, uma escolha cuidadosamente planejada, um corte deliberado em um tecido fino que revelava uma camada mais opulenta por baixo.
Essa ideia surgiu nos campos de batalha da Europa, onde soldados, com roupas inadequadas, cortavam suas vestes para dar espaço a sedas e tecidos brilhantes que estavam escondidos. O que começou como uma necessidade prática, rapidamente se transformou em uma moda de cortejo. Na Inglaterra Tudor, essa técnica se tornou uma forma de arte. Nobres se exibiam com mangas cortadas em padrões meticulosamente elaborados, permitindo que sedas ou veludos vibrantes se destacassem em um belo contraste. Era vestuário como espetáculo, tecido transformado em uma performance. A manga cortada também trazia um peso simbólico, sendo uma demonstração de riqueza, indicando que o usuário podia se dar ao luxo de possuir não apenas um tecido caro, mas dois, cortando um de forma a desperdiçar apenas para exibir o outro. Em um mundo obcecado por hierarquias, o ato de destruir um tecido valioso para fazer uma afirmação era a verdadeira definição de extravagância. Somente os afortunados podiam se dar ao luxo de tal exibição. E, evidentemente, as leis sobre ostentação mais uma vez determinavam quem tinha autorização para rasgar e quais tecidos poderiam ser ostentados. Um camponês que tentasse imitar essa moda poderia rapidamente ser multado, ou pior ainda, zombado como um pretensioso. Para as mulheres, o ato de rasgar também era elaborado. Os vestidos apresentavam aberturas nas mangas ou no corpete, permitindo que peças de baixo em contrastes chamativos pudessem ser vistas. Combinados com bordados, joias e fitas esvoaçantes, esses vestidos se transformavam em uma tapeçaria de camadas de cores e texturas destinadas a deslumbrar. O efeito era lúdico e poderoso, permitindo que as mulheres atraíssem olhares. O que era revelado e o que permanecia escondido tornava-se uma forma de sedução controlada. Contudo, a praticidade era quase inexistente. As roupas rasgadas se enroscavam facilmente, exigindo consertos frequentes e um alfaiate habilidoso para acertar as camadas inferiores. Mas a funcionalidade nunca foi a prioridade. O vestido tudo existia para declarar: sou rica o suficiente para usar o que é impraticável. A moda era intencionalmente desconfortável e complexa, pois a facilidade era um privilégio reservado ao trabalhador. O papel da corte era impressionar, não se esforçar. Assim, as mangas rasgadas eram mais do que simples adereços. Eram uma metáfora para a vida toda, uma era de brilho superficial, exibições cuidadosamente planejadas e a constante tensão entre o que era mostrado e o que era ocultado. Se o rasgado emoldurava o rosto e as mangas atraíam os olhares, o vestido jóia era a sinfonia completa da riqueza em exibição. Esses vestidos não eram meras roupas, eram verdadeiros tesouros, pesados com pedras preciosas, pérolas, bordados e metais nobres costurados diretamente no tecido. Para as mulheres tuda na corte, especialmente rainhas e damas de alta sociedade, um vestido era menos sobre conforto e mais sobre fazer uma declaração assim que entravam em um ambiente refletindo poder, prestígio e favor divino. Um exemplo é Anne Boleyn, que compreendia como poucos a linguagem das vestes. Ela encantava Henrique VIII com seus vestidos de inspiração francesa, repletos de detalhes e estilos exóticos. Elizabeth I, sua filha, levou essa tradição a novos patamares. A rainha virgem aparecia em vestidos tão adornados de pérolas que embaixadores estrangeiros a descreviam como uma visão luminosa. Afinal, as pérolas simbolizavam pureza, uma mensagem calculada para uma monarca que se apresentava como a eterna donzela da Inglaterra. Cada joia era uma propaganda costurada não apenas no tecido, mas na imaginação de todos que a admiravam. Porém, a extravagância ia além do simbolismo. Era também uma forma de intimidação. Os vestidos joia eram extremamente caros
exigindo não apenas tecidos luxuosos como veludo ou cetim, mas também bordados feitos com fios de ouro e prata. Pequenos exércitos de costureiras, bordadeiras e joalheiros trabalhavam juntos para criar cada vestido. Alguns eram tão pesados com adornos que a usuária mal conseguia se mover sem ajuda. Longe de ser um obstáculo, essa rigidez aumentava sua aura. Rainhas e mulheres nobres se moviam de maneira lenta e deliberada, não apenas por protocolo, mas porque o peso de suas roupas assim exigia. Esses vestidos também reforçavam a enorme divisão entre classes. Enquanto a nobreza brilhava como baús de tesouro vivos, as mulheres comuns usavam lã ou linho simples. O vestido joia era um lembrete de que a elite existia em um plano distinto, adornada com materiais que a maioria das pessoas nunca teria a chance de tocar. E como tudo na cultura Tuda, havia regras a serem seguidas. Determinados tipos de pedras e tecidos eram exclusivos da realeza e da elite. Uma dama de posição inferior que se vestisse de maneira extravagante arriscava ser vista como arrogante ou ambiciosa. O vestido joia, portanto, transcendeu a mera moda. Ele se tornava uma ferramenta no complexo jogo político Tuda, uma ilusão brilhante de um poder indomável. Quando Elizabeth Prairie surgia adornada com pérolas e rubis, não estava apenas se vestindo. Ela se apresentava como a própria essência da Inglaterra, uma monarca cuja indumentária simbolizava sua supremacia, tanto divina quanto terrena. Poucas vestimentas na história capturam a estranha combinação de ousadia, insegurança e espetáculo como a parte inferior. Em Tuda, Inglaterra, essa adição inusitada ao vestuário masculino transformou-se no ícone definitivo de masculinidade, riqueza e, de maneira bastante direta, vilania. O que se iniciou como uma aba prática para cobrir a transição entre as meias masculinas, rapidamente se transformou em algo muito mais grandioso. Um bolso exagerado, acolchoado e, em algumas ocasiões, ornamentado com joias, que colocava a virilha de um homem no centro de sua vestimenta. A parte inferior apareceu pela primeira vez no final do século XV, quando as meias eram tão justas que deixavam pouco à imaginação. Um pequeno triângulo de tecido foi adicionado para cobrir essa lacuna. Contudo, à medida que os Tudores adotavam modas ousadas, essa cobertura simples se expandiu, tornando-se impossível de ignorar. Durante o reinado de Henrique VIII, as partes inferiores quase atingiram proporções cômicas. Algumas eram preenchidas com tecido, outras reforçadas com arame, e as mais extravagantes eram decoradas com bordados, fitas e até joias. Um rei ou nobre poderia entrar na corte brilhando de forma impressionante, mas todos os olhares seriam atraídos para a protuberância acolchoada que afirmava sua potência. Para Henrique VIII, a parte inferior era especialmente vantajosa. Em sua juventude, destacava sua figura atlética e viril. Mais tarde, à medida que a idade e a doença o afetavam, a parte inferior tornou-se uma ferramenta de propaganda, sugerindo força e fertilidade em um tempo em que ambas estavam se esvaindo. Havia até rumores de que ele utilizava essa peça para esconder curativos médicos, mesclando necessidade com ostentação. De qualquer forma, a parte inferior estava indissociavelmente ligada à sua imagem como um monarca que personificava a dominância masculina. Além de Henrique, a parte inferior funcionava como um indicador social. Um modelo bem acolchoado e ornamentado era um sinal de riqueza. Aqueles que podiam se dar ao luxo de boa alfaiataria e de exibições extravagantes deixavam claro seu status. Para os soldados, estava conectada a virilidade e coragem. Em retratos, os comandantes posavam com partes inferiores tão volumosas quanto suas espadas, borrando a linha entre poder militar e dominância sexual. Porém, como muitas modas Tuda,
a parte inferior acabou sucumbindo à sua própria exageração. No final do reinado de Elizabeth I, quase havia desaparecido, dando lugar a dubletes e calças mais discretas. Mesmo assim, por algumas décadas, a parte inferior reinou como o exemplo mais audacioso da ostentação Tudor, uma prova de que, naquele período, até mesmo a masculinidade podia ser exagerada, acolchoada e exibida. Em Tudor, Inglaterra, as cores nunca foram apenas um detalhe decorativo, eram destinos escritos em tecido. Cada matiz trazia consigo uma mensagem. Cada tonalidade sussurrava sobre status, lealdade ou moralidade. Os corantes que davam vida à moda Tudor eram caros, exigiam intenso trabalho e frequentemente eram importados de lugares distantes. Usar uma cor específica era uma declaração sobre sua posição na hierarquia social, e tentar adotar uma cor além de seu status era um convite à desconfiança, desprezo ou até mesmo punição sob as rígidas leis sumptuárias. A cor mais desejada de todas era o roxo, uma tonalidade tão difícil de produzir que era praticamente exclusiva da realeza. Obtida a partir de tinturas raras trazidas do Mediterrâneo, uma única onça necessitava de milhares de moluscos. Quando Henrique VIII ou Elizabeth I apareciam vestindo roxo, não se tratava apenas de preferência pessoal. Era uma afirmação de seu direito divino ao trono, um lembrete de que apenas eles estavam legitimamente autorizados a exibir tal majestade. O carmesim e o escarlate eram as próximas cores em destaque. Feitos a partir da cochonilha das colônias espanholas e dos kermes do Mediterrâneo, esses tons vermelhos intensos simbolizavam nobreza, poder e ambição. Nobres adornavam-se com luxuosos vestidos de veludo escarlate, enquanto capas de um profundo carmesim representavam tanto bravura quanto riqueza. O preto, que pode parecer sombrio para os padrões atuais, tinha seu próprio peso simbólico. Alcançar um preto profundo e uniforme exigia múltiplas camadas de tintura cara, elevando-o à categoria de luxo. Usar preto na época Tudor era uma declaração de dignidade, seriedade e prosperidade. Não era por acaso que os retratos de Elizabeth B frequentemente a mostravam vestida com roupas pretas bordadas em pérolas, equilibrando contenção e brilho. Para as classes mais humildes, as vestimentas eram bem mais simples. Tons de marrom, cinza e verde opaco, tingidos com plantas locais mais acessíveis, como o uo, eram comuns para o dia a dia. Essas cores eram práticas, escondendo sujeira e desgaste, ao mesmo tempo em que acentuavam a diferença visual entre camponeses e nobres. Ver um aristocrata vestido com vermelho vibrante ou adornado com fios dourados era um lembrete de um mundo que sempre estaria fora de alcance. Contudo, a cor não se limitava a indicar classe, também carregava simbolismo. O verde, por exemplo, estava associado à fertilidade e à juventude, enquanto o azul evocava a Virgem Maria, simbolizando fé e devoção. O ouro representava não só riqueza, mas também a benevolência divina, e usá-lo era como se cobrir na linguagem celestial. No universo Tudor, a cor era uma verdadeira forma de moeda. Usá-la com ousadia era chamar a atenção, enquanto ser privado disso era um lembrete de seu lugar na sociedade. Cada fio, cada matiz, cada pigmento constituía mais uma parte da complexa conversa sobre poder e identidade que caracterizava a época. Se a cor era a linguagem do status Tudor, o tecido era seu sotaque. Na Inglaterra Tudor, a própria composição das roupas falava muito sobre a riqueza, a posição e até mesmo o caráter moral de alguém. Texturas ricas eram tão valorizadas quanto as cores vibrantes, e a nobreza se envolvia em materiais tão raros e caros que um único vestido poderia custar o equivalente à casa de um camponês. Entre esses materiais,
a seda se destacava, importada da Itália, França e Extremo Oriente. Seu brilho a tornava facilmente reconhecível, rapidamente se tornando um tecido reservado para a elite. Usada sozinha ou sob mangas cortadas, a seda reluzia à luz de velas e do sol, garantindo que os cortesãos brilhassem nos salões reais. O veludo, espesso e macio, vinha logo a seguir, apresentando não apenas uma aparência luxuosa, mas também um peso que transmitia substância e seriedade. O veludo em carmesim ou verde profundo era essencial nos guarda-roupas nobres, e seu alto custo era uma barreira contra os menos afortunados. O cetim e o damasco adicionavam ainda mais opulência. O damasco, com seus padrões elaborados tecidos diretamente no tecido, conferia profundidade e textura a vestidos e dubletes, enquanto a superfície brilhante do cetim oferecia um acabamento suave, quase fluido. Esses materiais não eram feitos para o trabalho diário, eram destinados à exibição, provas cintilantes de que seus portadores estavam acima do labor cotidiano. A pele também desempenhava seu papel nessa narrativa. Um vestido de tuda, forrado com peles de sable ou lince, simbolizava o elevado status de quem o usava. Pelagens mais simples, como as de raposa, coelho ou cordeiro, eram vistas como apropriadas para aqueles em posições inferiores na hierarquia social. Embora as peles proporcionassem calor, seu significado maior estava na representação da hierarquia embutida no próprio forro da vestimenta. Henrique VIII era um grande apreciador de peles, frequentemente retratado em trajes majestosos, cobertos por peles que o faziam parecer maior do que a vida, tanto em presença quanto em simbolismo. Mesmo tecidos mais comuns, como linho e lã, eram meticulosamente classificados. Os linhos mais finos, branquíssimos, eram usados em camisas e esmoques junto ao corpo, servindo como uma base para joias e bordados. O povo comum recorria à lã mais robusta em tons naturais, que é durável e prática. Contudo, entre os nobres, até a lã podia ser aprimorada, tingida em cores vibrantes e transformada em tecidos de alta qualidade. A textura na moda. Tuda nunca era acidental. O contraste entre o áspero e o suave, o fosco e o brilhante, criava um espetáculo visual, ressaltando a opulência através de uma extravagância intencional. Em uma sociedade onde as aparências eram cruciais, o próprio tecido se tornava uma ferramenta de poder. A elite tuda não apenas vestia roupas, mas também tecia sua autoridade em cada costura. Em Tuda, Inglaterra, um traje nunca estava completo sem os toques finais. Os acessórios eram essenciais, não apenas um complemento. Eles faziam declarações significativas sobre gosto, riqueza e identidade. Um nobre ou uma dama que entrasse na corte jamais apareceria desprovido de um acabamento impecável. Cada chapéu, pena, joia e fivela de sapato adicionava uma nova camada à performance de status. Chapéus eram especialmente relevantes para os homens. O boné ou chapéu plano, muitas vezes decorado com penas e broches de joias, era comum na corte. Esses chapéus podiam variar de simples a extremamente elaborados, dependendo do status. Henrique VIII quase nunca era visto sem seu chapéu largo, forrado de pele e adornado com gemas brilhantes. Para as mulheres, os capuzes eram os acessórios mais desejados. O capuz francês, introduzido por Ana de Berlim, moldava o rosto com uma borda arredondada, deixando um vislumbre sedutor do cabelo à mostra. Em contraste, o capuz gableado, preferido por Catarina de Aragão, formava uma estrutura triangular rígida que refletia as linhas dos telhados das casas Tuda. Cada escolha de capuz era tão política quanto pessoal, alinhando a mulher a uma facção ou tendência específica. As joias funcionavam tanto como adornos
quanto como declarações de status. Colares de pérolas e correntes de ouro se espalhavam sobre os vestidos, anéis brilhavam em cada dedo e cintos de joias acentuavam a cintura. Para Elizabeth I, as pérolas tornaram-se sua marca registrada, simbolizando pureza e reforçando sua imagem cuidadosamente cultivada como a rainha virgem. Os cortesãos, ansiosos para impressionar, seguiam seu exemplo, adornando-se com pedras preciosas, mesmo quando mergulhados em dívidas. Aparecer sem adornos na corte era sinônimo de desgraça. Embora os sapatos pudessem parecer um detalhe menor, na moda Tudor, até o calçado trazia significado. Os sapatos masculinos, conhecidos como sapatos de bico de pato, eram planos e largos, muitas vezes acolchoados para acentuar a forma. Alguns eram cortados como mangas, revelando tecidos luxuosos por baixo. Os sapatos femininos, embora frequentemente escondidos sob longos vestidos, eram confeccionados em couro fino, veludo ou seda. Para uso interno, ambos os sexos às vezes optavam por chinelos bordados com fios de ouro. Os ricos também utilizavam padrões, plataformas de madeira embaixo dos sapatos para elevá-los acima da lama, uma necessidade prática em um mundo onde as ruas funcionavam como esgotos. Os acessórios eram muito mais que meros detalhes, eram instrumentos de primeiras impressões. A riqueza de um nobre não se resumia apenas a propriedades ou honrarias, mas também ao brilho do alfinete de seu chapéu ou ao brilho do corpete de sua esposa. Na era Tudor, onde a aparência era fundamental, os acessórios funcionavam como as moedas do tesouro mais valioso, o corpo humano. A indumentária Tudor não tinha apenas a função de cobrir, era uma tapeçaria intricadamente elaborada de identidade, poder e simbolismo. Vestir um vestido ou um jubão Tudor significava assumir um papel, definido não só pelo gosto pessoal, mas também pelas exigências da coroa. Cada gola, cada adereço, cada manga volumosa fazia parte de um roteiro que determinava quem você poderia ser dentro da rígida hierarquia da Inglaterra Tudor. Para o monarca, a moda era um espetáculo. Os imponentes casacos de pele de Henrique VIII e suas vestimentas ostentosas simbolizavam domínio, virilidade e riqueza. Mesmo quando seu corpo se deteriorava devido à idade e à enfermidade, Elizabeth I transformou seus vestidos em verdadeiras armaduras de imagem, cada um adornado com pérolas, sóis e bordados repletos de significado, apresentando-a não apenas como soberana, mas como um ícone vivo. Ela dominou a arte de usar a moda como uma ferramenta política. Sabia que uma única aparição poderia reforçar sua legitimidade e a de seus súditos de maneira mais eficaz do que qualquer discurso. Para a nobreza, vestir-se tornava-se tanto um privilégio quanto uma prisão. Eles brilhavam em veludos e joias, mas esses luxos tinham um preço elevado. Famílias se arruinavam tentando manter as aparências na corte, pois estar mal vestido significava ser irrelevante. A moda era uma questão de sobrevivência política, assim como de estética. Criava alianças, estabelecia divisões entre facções e permitia que cortesãos ambiciosos demonstrassem lealdade ou superioridade com cada peça que usavam. Para o povo comum, o simbolismo era mais contido. Suas túnicas de lã simples e vestidos modestos os destacavam como claramente excluídos do espetáculo. Eram constantemente lembrados de que cor, tecido e ostentação eram privilégios de poucos. A vestimenta evidenciava a ordem social, tornando a desigualdade inegável. Contudo, o legado da moda Tudor transcende seu próprio tempo. Hoje, a imagem de um colarinho Tudor ou um vestido ornamentado evoca imediatamente a grandiosidade e o excesso daquela época. Especialistas em moda enxergam nessas peças não apenas beleza,
mas também política, ambição e propaganda. De muitas formas, a moda Tudor antecipou a moderna obsessão pela imagem, onde as roupas ainda transmitem status, valores e identidade. No fim, a moda Tudor foi mais que uma questão de estilo, foi a expressão visível do poder em si. Vestir-se como um Tudor era participar de uma performance grandiosa, onde o tecido e o fio falavam mais alto que palavras, e onde a identidade era costurada, bordada e exposta para todos. Ao entrar em um bazar árabe medieval, você se imergia na alma vibrante da cidade. Cairo, Bagdá e Damasco não eram apenas definidas por suas mesquitas, palácios ou centros de ensino. Pulsavam com vida nos extensos mercados, onde todos os sentidos eram sobrecarregados. O bazar era muito mais que um simples local de comércio. Era o cenário onde a vida cotidiana se desenrolava, onde fortunas eram construídas, reputações solidificadas e notícias se espalhavam mais rapidamente do que qualquer mensageiro. Desde o amanhecer até o anoitecer, as ruas pulsavam com movimento. Tendões e toldos de madeira se estendiam acima, oferecendo sombra aos compradores do sol escaldante, enquanto as estreitas vielas serpenteavam em caminhos contorcidos que pareciam não ter fim. O ar estava repleto de aromas que narravam a saga de um império, com açafrão e cardamomo da Índia, incenso da Arábia, almíscar da Ásia Central e o sempre presente cheiro de cordeiro assando e pão fresco saindo de fornos de barro. Em uma das vielas, podia-se ouvir o som metálico de um ferreiro moldando um pote. Na próxima, o suave murmúrio de sedas sendo desenroladas para compradores ansiosos. O bazar funcionava como um verdadeiro teatro de vozes. Os comerciantes entoavam elogios a seus produtos, assegurando por sua honra que suas especiarias eram mais frescas, seus tecidos de qualidade superior e seus preços mais justos que os do vendedor ao lado. Negociar não era apenas uma prática comum, mas uma celebração, um ritual que unia comprador e vendedor em uma dança de astúcia e paciência. Aceitar o primeiro preço sugerido era visto como sinal de inexperiência, até mesmo de vergonha. Contudo, o comércio era apenas uma parte da história. O bazar também era o centro das fofocas da cidade, onde notícias de guerras distantes, intrigas da corte ou os últimos escândalos do governador se espalhavam rapidamente. Viajantes, peregrinos e comerciantes traziam relatos de lugares tão distantes quanto a Andaluzia e Samarcanda, transformando o mercado em um verdadeiro polo de intercâmbio cultural. Ali, um erudito poderia discutir teologia ao lado da barraca de um açougueiro, enquanto um poeta recitava versos para uma plateia curiosa. Para os cidadãos comuns, o bazar era o coração da vida comunitária. Era o local onde um pai escolhia o tecido do dote da noiva, onde mães levavam seus filhos para provar doces de mel, e onde vizinhos compartilhavam novidades em torno de xícaras de café ou chá quente. Nas movimentadas vielas, a identidade da cidade se entrelaçava, não em pedra ou papel, mas em comércio, conversas e conexões humanas diárias. Se o bazar árabe medieval tivesse uma essência, seria seu aroma. Caminhar por suas ruas tortuosas era ser envolvido por uma tapeçaria de cheiros. Cada um era um fio que conectava a cidade a terras longínquas. Especiarias e perfumes não eram apenas mercadorias. Eram luxos, remédios, símbolos de status e, em alguns casos, instrumentos de diplomacia. As barracas transbordavam de cestos de açafrão, cujos fios dourados valiam seu peso em prata, meticulosamente medidos por comerciantes que os tratavam como se fossem joias. Canela e cravo chegavam da Índia e das ilhas indonésias, trazidos por caravanas de camelos e embarcações através de mares e desertos. A pimenta do reino, comum nos dias de hoje,
era na época uma especiaria de luxo, um tempero apreciado nas casas da elite. Vagens de cardamomo, noz moscada e gengibre eram organizadas em montes, seus aromas intensos perfumando o ar antes mesmo que o cliente chegasse à loja. Os vendedores de perfumes acrescentavam outra dimensão a essa experiência sensorial. Em suas lojas, prateleiras de madeira trabalhada exibiam frascos repletos de água de rosas da Pérsia, almíscar do Tibete, âmbar trazido por marinheiros do Oceano Índico e incenso colhido na Arábia. Os perfumes eram mais do que simples adornos. Eles desempenhavam um papel crucial em rituais religiosos, na vida da corte e na medicina. Médicos os recomendavam para equilibrar os humores, enquanto nobres os utilizavam para demarcar distinções sociais. O profeta Muhammad elogiou os perfumes e, na sociedade islâmica medieval, o aroma era visto como um reflexo de pureza, devoção e refinamento. Cada compra vinha acompanhada de um espetáculo. Os vendedores convidavam os clientes a sentir a picância do açafrão ou a esfregar uma gota de óleo na pele. Eles se vangloriavam de origens exóticas, das montanhas do Iêmen, dos navios de Gujarat, e muitas vezes exageravam, pois no bazar contar histórias era tão essencial quanto o próprio produto. Os compradores, por sua vez, não apenas barganhavam o preço, mas também o prestígio associado à aquisição. Retornar para casa com um pequeno pacote de canela importada representava um símbolo de riqueza, quase tão valioso quanto a própria comida. No entanto, especiarias e perfumes eram mais do que meros luxos. Eram conexões entre diferentes mundos. Cada respiração trazia à mente que cidades como Cairo, Bagdá e Damasco não eram ilhas isoladas, mas sim pontos de intersecção de grandes impérios. O caráter exótico narrava histórias de caravanas cruzando desertos, embarcações desafiando os ventos do monção e comerciantes criando uma rede que se estendia da China à Andaluzia. Nesse universo perfumado, o bazar transcendeu o local, tornando-se um espaço global, saturado com o hálito de metade do mundo. Se as especiarias davam ao bazar seu aroma característico, os têxteis o preenchiam de cor. Os mercados de Cairo, Bagdá e Damasco eram verdadeiras vitrines de tecidos. Rolos de seda brilhavam como luz líquida, tapetes se espalhavam pelo chão como jardins entrelaçados, e pacotes de algodão eram empilhados em uma infinidade de tonalidades. Em uma sociedade onde as vestimentas expressavam classe, riqueza e estilo, os têxteis iam além de simples mercadorias. Eram poderosos emblemas de identidade. A seda, a mais desejada de todas, chegava da China e da Ásia Central através da famosa Rota da Seda, além de ser produzida em teares bizantinos e persas. Ao tocá-la, experimentava-se o verdadeiro luxo, macia, cintilante e incrivelmente mais delicada em comparação à lã ou ao linho mais áspero. Nos bazares, os comerciantes exibiam suas sedas com uma teatralidade cuidadosa, deixando o tecido ondular sob a luz do sol para cativar os compradores. Famílias abastadas adquiriam-nas para trajes de casamento. Nobres as utilizavam sobre almofadas e cortinas, e governantes presenteavam embaixadores estrangeiros como um sinal de prestígio. Os tapetes eram outro tesouro, originários da Pérsia, Anatólia e até de ateliês locais. Funcionais e artísticos, seus padrões vibrantes apresentavam geometria, flores e simbolismo sagrado. Um tapete não era apenas um objeto de uso, era um espaço de oração, um símbolo de status e herança. Nas mesquitas, o tapete suavizava o chão para os fiéis, enquanto em casa, decorava paredes e pisos. Os compradores examinavam nós e tinturas com minúcia, pois um tapete de qualidade poderia durar gerações e alcançar preços elevados como joias. Algodão e lã
apesar de menos dispendiosos, eram igualmente essenciais. O Egito, em especial, era conhecido por exportar algodão de altíssima qualidade, tingido em azuis e vermelhos vibrantes. Pessoas comuns optavam por lã resistente ou linho para as vestimentas do dia a dia, enquanto mercadores adquiririam em grandes quantidades para revender em terras distantes. Os bairros dos tintureiros preenchiam as ruelas com tonéis de índigo, madarute e açafrão, colorindo os tecidos em tons brilhantes que transformavam o bazar em um verdadeiro festival de cores. Cada transação era impregnada de ritual. Compradores puxavam o tecido para verificar a resistência, seguravam-no à luz para avaliar sua qualidade e sempre negociavam o preço com fervor. Os vendedores, por sua vez, se vangloriavam da origem dos produtos. Nossos tecidos são persas, as tinturas de Damasco. Sabendo que a procedência conferia tanto valor quanto o próprio tecido, passear pelas barracas de têxteis era presenciar um desfile de riqueza e aspiração. Nesse espaço, o tecido transcendeu o material, tornou-se memória, status e conexão. Cada fio unia o bazar ao mundo mais amplo, entrelaçando China, Pérsia, Índia e o Mediterrâneo em uma vasta e colorida tapeçaria. Se o bazar medieval encantava os olhos e intoxicava o olfato, também sobrecarregava os ouvidos. O mercado era uma sinfonia de sons, um coro incessante que mesclava comércio, música e contação de histórias ao ritmo cotidiano da vida urbana. Entrar no bazar era como adentrar um universo sonoro, onde cada som carregava um significado próprio. As vozes mais estridentes eram dos comerciantes, que anunciavam suas mercadorias com uma cadência ensaiada, suas entonações projetadas para se destacar no tumulto. Figos frescos, tâmaras saborosas, os melhores preços do Cairo, ecoavam ao lado do chamado agudo do vendedor de especiarias, que se vangloriava do açafrão de terras distantes. O ar se enchia de negociações, onde compradores e vendedores se envolviam em trocas brincalhonas, cientes de que a arte da barganha era a parte essencial do negócio. Gritos se elevavam, risadas ecoavam, e ao se chegarem a um acordo, um aperto de mão selava a transação, frequentemente acompanhado de uma bênção. Que Deus lhe traga lucro. Contudo, o bazar era muito mais do que simples comércio. Entre as barracas, músicos tocavam alaúdes, flautas e tambores, suas melodias entrelaçando-se na multidão como fios invisíveis. Alguns eram profissionais contratados pelos donos de cafés para atrair clientes. Outros, trovadores errantes, sobreviviam de moeda em moeda. Suas canções traziam histórias de heróis, amantes e santos. Os ritmos dos tambores de buca e o som do alaúde criavam uma trilha sonora que transformava a experiência de compra em um verdadeiro espetáculo. Os contadores de histórias acrescentavam outra dimensão. Em pátios sombreados ou nas proximidades das mesquitas, homens se reuniam ao redor dos racauates, que narravam épicos como as aventuras de Antar ou passagens das sempre fascinantes Mil e Uma Noites. As multidões se inclinavam em atenção enquanto as vozes subiam e desciam, intercaladas por suspiros, risadinhas e aplausos. Essas histórias eram muito mais do que um mero entretenimento. Elas transmitiam lições morais, preservavam a memória cultural e espalhavam notícias disfarçadas de narrativas. Os sons dos animais completavam essa sinfonia. Os burros se empoleiravam sob os sacos de grãos, os camelos gemiam com os fardos de tapetes, e os gritos dos vendedores de água ressoavam pelas ruelas. Água fria, água fresca. Crianças brincavam entre as barracas, rindo e gritando, enquanto o barulho dos ferreiros e o raspado dos entalhadores de madeira acrescentavam notas metálicas à mistura. A paisagem sonora do bazar
não era um caos, mas sim a expressão vibrante da vida. Cada voz, cada instrumento, cada brado de animal era parte de uma harmonia maior. Era um concerto vivo onde comércio, arte e comunidade se entrelaçavam, lembrando a todos que ali entravam que o bazar não era apenas um mercado, mas o coração pulsante da cidade. O bazar árabe medieval não era apenas um motor econômico, mas também uma arena política. Por trás dos gritos dos comerciantes e do aroma das especiarias se escondia uma complexa estrutura de governança, tributação e supervisão. Os governantes sabiam que o controle do mercado significava manter a cidade sustentada. Cada barraca, cada caravana que cruzava os portões estava sujeita a impostos. Funcionários designados pelo sultão ou califa patrulhavam os mercados, assegurando que tributos fossem cobrados sobre tudo, desde seda até sementes de gergelim. Esses impostos sustentavam exércitos, mesquitas e obras públicas, tornando o bazar um verdadeiro tesouro, além de um centro comercial. O mutazi, ou inspetor de mercado, era uma figura especialmente temida. Sua função era garantir o comércio justo, checar os pesos e medidas dos vendedores e punir fraudes. Se a balança de um açougueiro estivesse manipulada, o M-Katazib poderia fechar seu estabelecimento ou até ordenar a sua punição. A justiça era rápida e pública, destinada a tranquilizar os clientes de que o bazar era um lugar seguro contra a exploração. Entretanto, além do aspecto econômico, o bazar era um ponto de política e intriga. Ali, rumores circulavam mais rapidamente do que as moedas. Os comerciantes não trocavam apenas mercadorias, mas também informações. Notícias de campanhas militares, sussurros sobre escândalos da corte e rumores de sucessão permeavam o ar. Sultões e administradores frequentemente posicionavam espiões nos mercados, disfarçados de clientes comuns, para captar sinais de descontentamento. Uma piada descuidada sobre os impostos ou uma queixa sussurrada sobre o governante podiam rapidamente chegar ao palácio até o anoitecer. O bazar também funcionava como um palco para demonstrações de poder. As procissões de governantes e governadores frequentemente começavam ou terminavam ali, relembrando a população de sua presença. Editos eram anunciados em alta voz na praça, assegurando uma ampla audiência. Em tempos de crise, como durante fomes ou guerras, os governantes podiam comparecer pessoalmente para ordenar a distribuição equitativa de grãos, cientes de que o bazar era o local onde suas decisões eram mais visíveis. Ao mesmo tempo, o mercado conferia poder aos cidadãos comuns. Um boicote a um comerciante desonesto ou um descontentamento coletivo sobre taxas poderia gerar uma pressão política significativa. Ignorar o clima do bazar era um risco para os líderes, já que ali se podia sentir com mais intensidade o pulso da cidade. Assim, o bazar transcendia o simples comércio. Era um espaço onde governantes e governados se engajavam em uma negociação contínua de poder, onde os impostos preenchiam os cofres, espiões captavam murmúrios e a política se entrelaçava com o comércio de forma tão natural quanto o perfume se mistura ao ar. No bazar árabe medieval, a fé nunca era dissociada da vida cotidiana. Ela permeava cada rua, cada loja, cada transação. Diferente dos mercados contemporâneos, onde comércio e religião muitas vezes estão separados, o bazar existia sob a sombra de mesquitas, madraças e santuários. A fé não era restrita a espaços sagrados, mas vivida abertamente no coração do mercado. O chamado à oração estruturava o ritmo do bazar. 5 vezes ao dia, a voz do muezim ressoava das minaretes, sobressaindo-se ao ruído das transações e ao som dos cascos. Imediatamente, os comerciantes fechavam as cortinas de suas barracas.
Os consumidores interrompiam suas pechinchas e homens se dirigiam à mesquita mais próxima ou a um canto de oração. Os mercados do Cairo podiam cair em um silêncio repentino, exceto pelo som das sandálias arrastando-se sobre a pedra, antes de reanimarem com uma nova energia após a oração. A caridade também era um componente essencial da cultura do bazar. Esperava-se que os comerciantes não somente vendessem, mas também contribuíssem. Uma parte dos lucros era frequentemente destinada à zakat, a caridade exigida pela lei islâmica, ou a sadaqá, uma doação voluntária. Em alguns bazares, fontes de água e cozinhas públicas, financiadas por doações caritativas, estavam nas entradas, garantindo que pobres e viajantes não sofressem de sede ou fome. Recusar-se a praticar a generosidade era arriscar tanto a desgraça divina quanto o desprezo social. A pureza ritual influenciava a maneira como os produtos eram manuseados. Os açougueiros seguiam as normas islâmicas de abate, enquanto os inspetores de mercado se certificavam de que os alimentos fossem preparados segundo os padrões religiosos. Os vendedores de perfumes citavam hadiths que exaltavam a limpeza, e escribas frequentemente vendiam cópias de versículos corânicos juntamente com poesias. A fé estava intrinsecamente ligada ao comércio. Contratos e recibos frequentemente começavam com "em nome de Deus", lembrando compradores e vendedores de que cada transação carregava um peso moral. Festivais religiosos transformavam o bazar em um espaço de celebração. Durante o Ramadã, os mercados se iluminavam com lanternas. Vendedores de doces exibiam bandejas recheadas com bolos de mel, e as noites eram preenchidas com música após o jejum. No Eid, os bazares estavam lotados de famílias em busca de novas roupas, perfumes e presentes, sua alegria transbordando para as ruas já adornadas com bandeiras e luzes. O bazar nunca era apenas sobre mercadorias, era sobre a essência da cidade. Neste cenário, a devoção e o comércio andavam juntos, com orações entrelaçadas às transações e a generosidade amenizando a rigidez das trocas. No mundo árabe medieval, ir às compras representava também a vivência da própria fé em público, rodeado por rituais que uniam tanto a comunidade quanto a crença. O bazar árabe medieval não se resumia a um simples mercado de produtos. Era um ponto de convergência de civilizações. Poucos lugares no mundo reuniam uma diversidade tão rica de pessoas, idiomas e tradições. Cidades como Cairo, Bagdá e Damasco estavam localizadas nas rotas comerciais globais, e seus bazares refletiam essa conexão internacional. Passear por eles era como cruzar metade do mundo conhecido em uma única tarde. Comerciantes de diversas origens eram uma visão frequente. Mercadores persas, adornados com longas túnicas, apresentavam tapetes e itens metálicos. Vendedores indianos descarregavam especiarias, gemas e algodão. Negociantes gregos e italianos traziam vidro, vinhos e tecidos sofisticados. Do interior da África chegavam marfim, ouro e pessoas escravizadas, enquanto caravanas da Ásia Central traziam cavalos, peles e aves exóticas. Cada grupo comunicava-se na sua própria língua, mas o árabe funcionava como a língua comum do comércio, permitindo que as transações fluíssem sem obstáculos entre as culturas. O bazar também agia como uma embaixada sem barreiras. Diplomatas e mensageiros frequentemente passeavam pelos mercados para observar a riqueza local e avaliar o clima da cidade. Negócios concretizados ali podiam estabelecer alianças, enquanto disputas poderiam escalar para crises políticas. Assim, os bazares se tornavam palcos informais de diplomacia, onde confiança e desconfiança coexistiam tão intensamente quanto o aroma de canela e almíscar. Contudo,
A troca cultural ia além da política e do comércio. Ela abrangia o conhecimento. Nos bazares de Bagdá, vendedores de livros ofereciam obras sobre filosofia, medicina e astronomia, muitas vezes traduzidas do grego, persa e sânscrito para o árabe. Acadêmicos passeavam ao lado de comerciantes e as ideias viajavam junto com as mercadorias. Um tratado matemático poderia partir de Bagdá em uma caravana rumo a Damasco, somente para chegar a Andaluzia, influenciando estudiosos em Córdoba. O bazar era tanto uma sala de aula quanto um mercado, onde o leste e o oeste se encontravam na tinta e na seda. As interações diárias também geravam sutis fusões culturais. Chefes experimentavam especiarias estrangeiras para criar novos pratos. Artesãos incorporavam padrões de têxteis importados, enquanto poetas entrelaçavam imagens exóticas em seus versos. Até mesmo as conversas traziam vestígios desse cosmopolitismo. À medida que relatos de terras distantes se misturavam a histórias locais, o bazar árabe tornava-se mais do que um simples local de comércio. Era um ponto de encontro de mundos. Ali, culturas colidiam, se mesclavam e se transformavam mutuamente. Em um beco movimentado, cercado por mercadorias e vozes de diferentes continentes, um comprador medieval poderia sentir que todo o globo estava à sua porta. Embora o bazar fosse um mercado, também era um palco de entretenimento e um centro da vida comunitária. As pessoas não iam apenas em busca de especiarias, sedas ou tapetes, mas para ver e serem vistas, para se distrair e conectar-se com o ritmo da cidade. O bazar era como o teatro, o café e a praça da cidade do mundo árabe medieval, tudo em um só espaço. Cafés e barracas de chá tornaram-se rapidamente pontos de encontro para conversas. Homens se reuniam para saborear xícaras fumegantes adoçadas com açúcar ou temperadas com cardamomo, enquanto discutiam poesia, política ou as últimas novidades do palácio. Esses encontros borravam as fronteiras entre lazer e informação. Um café era o lugar onde se podia ouvir sobre o novo decreto de um sultão. Imagine ouvir uma poesia sobre o amor ou até mesmo presenciar uma intensa discussão teológica. O entretenimento ecoava pelas ruas. Artistas de rua encantavam as multidões com suas acrobacias, malabarismos e demonstrações de força. Encantadores de serpentes e macacos adestrados formavam círculos em volta de crianças curiosas e viajantes, com risadas que se destacavam no burburinho do mercado. Músicos tocando laúdes e tambores criavam a trilha sonora da vida cotidiana, enquanto dançarinos, muitas vezes acompanhados por palmas e cânticos, se apresentavam em praças abertas ou durante festivais. Os contadores de histórias, conhecidos como hakawates, eram figuras queridas. Sentados em bancos ou palcos, narravam épicos e romances que levavam o público a viajar muito além dos limites do bazar. Histórias de heróis como Antar e aventuras fantásticas, que dariam origem às Mil e Uma Noites, eram contadas em episódios, cativando ouvintes que retornávamos dia após dia para descobrir a continuação. Essas narrativas não apenas transmitiam lições valiosas, mas também preservavam a memória cultural, relembrando a todos seu patrimônio comum. O bazar também servia como um espaço social para as mulheres, mesmo que sua participação fosse influenciada por tradições regionais. Elas compravam itens para o lar, como tecidos e perfumes, frequentemente acompanhadas por familiares ou serventes. Durante essas atividades, laços de amizade eram fortalecidos, dotes eram negociados e alianças familiares consolidadas. Assim, o bazar funcionava como uma ponte social, conectando lares na vasta rede da vida urbana. Durante os festivais, o mercado se transformava em um verdadeiro carnaval. No Ramadã, lanternas iluminavam a noite,
Vendedores de doces ofereciam bandejas repletas de pastéis de mel e contadores de histórias encantavam o público até o amanhecer. Em feriados como o Eid, famílias inteiras visitavam o bazar vestindo suas melhores roupas, enchendo os becos de alegria e celebração. O bazar sempre foi mais do que um simples local de comércio. Era onde as pessoas se reuniam para vivenciar a vida. Através de risadas, histórias, música e rituais compartilhados, ele se tornava um palco vibrante de entretenimento e vida social, o verdadeiro coração pulsante da cidade medieval. Muito depois que os comerciantes guardavam suas mercadorias e os contadores de histórias encerravam seus relatos, o legado dos bazares árabes medievais continuava a influenciar o mundo. Esses mercados eram mais do que centros de comércio, eram catalisadores da globalização, muito antes de essa palavra ser cunhada. Desde o Khan el-Khalili no Cairo até os coloridos souks de Bagdá e o Al-Hamdiya de Damasco, o bazar moldava a cidade e espalhava sua influência por continentes. Economicamente, os bazares conectavam regiões em uma vasta rede de trocas. Especiarias da Índia, sedas da China, marfim da África e peles da Ásia Central convergiam ali para serem revendidas e enviadas para o Ocidente, rumo à Europa. Sem o bazar como um hub organizador, o fluxo de mercadorias ao longo da Rota da Seda e pelo Mediterrâneo teria sido prejudicado. Esses mercados eram as artérias do comércio medieval, transportando riqueza e diversidade para sociedades que nunca haviam experimentado tanta abundância. Culturalmente, os bazares eram igualmente transformadores. Eles disseminavam não apenas produtos, mas também ideias, conceitos matemáticos da Índia, textos médicos da Grécia, poesia da Pérsia e inovações como a fabricação de papel da China. Os vendedores de livros nos mercados de Bagdá, por exemplo, ajudaram a estabelecer a cidade como um centro de aprendizado, onde o conhecimento era traduzido, debatido e perpetuado. Nesse contexto, o bazar funcionava como uma biblioteca sem paredes, onde a sabedoria circulava com a mesma agilidade que a seda ou a canela. Socialmente, o bazar deixou sua marca como o ponto de encontro das comunidades. Era um espaço onde pessoas de todas as classes se reuniam, onde comerciantes e acadêmicos trocavam ideias, e onde estranhos se tornavam amigos através dos rituais de negociação e contação de histórias. Essa ligação social conferiu vigor e resistência às cidades medievais, unindo diferentes comunidades em uma única identidade cívica. Os ecos do bazar medieval ainda podem ser ouvidos nos dias de hoje. Mercados contemporâneos, como o Grande Bazar de Istambul e os souks do Marrocos, preservam a arquitetura, os aromas e os ritmos de seus predecessores. Até mesmo nos mercados digitais, onde a negociação se dá por cliques, a essência do bazar se mantém, com trocas, conexões e a fusão de culturas. No fundo, o bazar árabe medieval não se limitava a questões comerciais. Era o coração pulsante das cidades, o ponto de encontro de impérios e o cenário onde a vida cotidiana, a política e a cultura se desenrolavam. Seu legado nos recorda que os mercados não são apenas locais para compras. Eles são as arenas onde as civilizações se encontram, inovam e perpetuam.